Olá, começamos mais um vídeo e creio que esse é o último de uma jornada que teve, com esse encontro, 24 edições, 24 vídeos dedicados à ladainha de Nossa Senhora e também à Salve Rainha. As duas principais, ou pelo menos mais conhecidas aqui no Brasil, devoções a Nossa Senhora, além do terço, evidentemente. O terço é, sem dúvida alguma, de longe, até porque é o mais antigo, talvez a mais antiga devoção mariana, depois da própria Ave Maria, que tem fundamentos na própria Palavra de Deus, a devoção mais conhecida. Mas buscamos, seja na Salve Rainha, seja na ladainha de Nossa Senhora, investigamos, à luz da Palavra de Deus, a fundamentação bíblica para todos esses títulos, para todos esses elogios, para todas essas invocações. Onde está na Escritura como fundamentar biblicamente essas invocações tão bonitas, tão belas que a tradição, a piedade católica dirigem à bem-aventurada Virgem Maria. E o encontro de hoje, que é o último, vai abordar 3 títulos de Nossa Senhora, os 3 últimos. Antes, de novo, como fizemos desde o início dos encontros que abordaram, que trataram dos títulos na ladainha, alguns dados sobre a ladainha lauretana. Ela foi aprovada pela Igreja Católica oficialmente pelo Papa Clemente VIII no dia 6 de setembro de 1601. Ao longo dos séculos foram acrescentadas pela Santa Sé algumas invocações, aquelas que foram aprovadas no tempo do Papa Clemente VIII. Os papas podem fazer isso, assim como o Papa Clemente aprovou aquelas. Hoje, a grande maioria dos títulos foi aprovada pelo Papa Clemente VIII, mas os papas seguintes, alguns papas, introduziram alguns títulos na ladainha, que hoje tem 420 anos. Vejamos os títulos que foram inseridos posteriormente ao Papa Clemente VIII. Em 1854, por ocasião da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, o Beato Pio IX introduziu o título Rainha Concebida Sem Pecado. Em 1903, o Papa São Pio X introduziu o título Maria, Mãe do Bom Conselho. Em 1917, o Papa Bento XV introduziu o título Rainha da Paz. Depois, em 1950, o Venerável Pio XII, por ocasião da proclamação do dogma da Assunção de Nossa Senhora, aliás, estamos gravando hoje aqui já na véspera dessa solenidade da Assunção, que vamos comemorar amanhã, introduziu o título Rainha Assunta ao Céu. Em 1964, São Paulo VI introduziu o título Mãe da Igreja. É um título que foi proclamado em pleno andamento do Segundo Concílio Vaticano, Segundo Concílio Ecumênico do Vaticano. São João Paulo II, em 1995, introduziu o título Rainha da Família. E, finalmente, Papa Francisco, em junho de 2020, introduziu 3 títulos na ladainha: Mãe de Misericórdia, Mãe da Esperança e Conforto dos Migrantes. Portanto, hoje, a ladainha tem 54 invocações à Santíssima Virgem. Então, vamos tratar dos 3 últimos títulos 3 últimas invocações na ladainha a Nossa Senhora. O primeiro título, Rainha do Santo Rosário. Como eu já disse nos últimos 4 programas, onde nós tratamos especificamente do título de Rainha, eu não vou repetir, a fundamentação de Rainha, mas, porque já fizemos, lembrem-se que são 12 títulos
na ladainha, que começam com rainha. Rainha dos anjos, rainha dos patriarcas, rainha dos profetas, rainha dos apóstolos, rainha dos mártires, rainha dos confessores da fé, rainha das virgens, rainha de todos os santos, rainha concebida sem pecado original, rainha assunta ao céu, e os 3 últimos títulos que vamos tratar hoje, rainha do Santo Rosário, rainha da família e rainha da paz. Então, eu não vou repetir a fundamentação para o título rainha. Vocês podem procurar nos vídeos anteriores, aliás, precisamente no primeiro título de rainha, que foi Rainha dos Anjos. Não sei agora exatamente qual o vídeo, mas está um pouquinho lá para trás. Então, rainha do Santo Rosário. A palavra rosário vem de rosa. Segundo uma antiquíssima tradição, muito antiga mesmo, e nós não conseguimos dizer com precisão quando ela surgiu, uma antiga lenda, uma antiga piedade popular afirma que cada Ave Maria que nós recitamos a Nossa Senhora é como se ela recebesse uma pétala de rosas ou um botão de rosa, e por isso a oração das rosas, a oração em que a súplica depois do elogio, Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre, enfim, palavras que vamos ver daqui a pouco na Escritura, é uma rosa que nós ofertamos à Santíssima Virgem Maria, que acolhe de muito bom grado essa nossa oferta, essa nossa gentileza, essa nossa entrega, essa nossa confiança, essa nossa dedicação. O rosário, ele é estritamente bíblico. Lucas capítulo 1, versículo 28, depois Lucas capítulo 1, versículo 42, depois Lucas capítulo 2, versículo 14, e finalmente Mateus capítulo 6, de 9 a 13. O que temos nesses versículos? Nós temos, basicamente, as palavras que nós recitamos no rosário. Vamos ao primeiro texto, Lucas capítulo 1, versículo 28. Entrando o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. O arcanjo Gabriel pronuncia as primeiras palavras da primeira parte da oração chamada Ave Maria. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. O que a Igreja pronuncia, portanto, o que os devotos de Nossa Senhora rezam, portanto, o que a Igreja pronuncia, portanto, quando recita Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, são exatamente as palavras que o arcanjo Gabriel pronunciou, dirigiu a Nossa Senhora. Agora vamos ao final dessa oração Ave Maria, em Lucas capítulo 1, versículo 42. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E segue. São as palavras de Santa Isabel, pronunciadas para a Virgem Maria, por ocasião da visitação de Nossa Senhora à sua parenta, que já estava grávida, de São João Batista, há 6 meses. Então, aqui que fique bem claro, o que recitamos é a Bíblia. A oração do Rosário é a Bíblia, repetida no amor, na confiança, Santíssima Virgem, 50 vezes, se tratar do terço. Então, a oração do Rosário é a oração da apresentação das Ave-Marias a Nossa Senhora como pétalas de rosas, ou como botões de rosas. Daí se fala de Rosário. Com o Papa São João Paulo II, foram introduzidos os mistérios luminosos, que são 5. Então, agora,
o que seria terço, na verdade é um quarto. Por quê? Porque nós temos ao longo da semana os terços divididos em 4 categorias: os mistérios luminosos, os mistérios gozosos, os mistérios dolorosos e os mistérios gloriosos. Ora, se você tem 4 categorias de terços e o terço é a terça parte do rosário, se você recitar todos os dias 50 Ave-Marias distribuídas em categorias de mistérios, você vai ter um rosário não de 150, mas de 200 Ave-Marias. Então, na verdade, com São João Paulo II, o rosário não é mais composto apenas de 150 Ave-Marias. Se bem que o terço continua sendo terço, porque são 50 Ave-Marias que nós recitamos quando recitamos o terço. Só que o terço, ao longo da semana, se você rezar todos os dias, como é conveniente rezar, e são 4 os mistérios luminosos, gozosos, dolorosos e gloriosos, o rosário não é mais 150, mais 200. Quanto mais melhor a oração, sempre faz bem. Quanto mais é melhor. Então já vimos Lucas capítulo 1, versículo 28. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Lucas capítulo 1, versículo 42. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Santa Maria, Mãe de Deus. Já tratamos da fundamentação bíblica quando vimos, aliás, foi o segundo título da ladainha. Santa Mãe de Deus. Não vamos agora recordar. Rogai por nós, pecadores. Também nós já vimos a citação da primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25, Hebreus, capítulo 13. Rogai por nós. E, finalmente, o Pai Nosso, que intercala, por assim dizer, as sequências de 10 Ave-Marias. Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Eis como deveis rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Rainha do Santo Rosário, portanto, está mais do que fundamentado esse título. Ela é a rainha daqueles que recitam o Rosário. Ela é também rainha do Santo Rosário, porque é a ela que o Rosário se dirige. Vejam uma das introduções do Rosário, da oração do Rosário, a oração do terço. Divino Jesus, oferecemos-vos este terço que agora vamos rezar, contemplando os mistérios de vossa redenção, por intercessão de Maria, vossa mãe e nossa, a quem nos dirigimos, mereçamos a graça de bem rezá-lo e obter as indulgências anexas a esta santa devoção. Essa é uma das fórmulas, tem várias outras, inclusive espontâneas, que os fiéis podem introduzir ao oferecer o terço ou o rosário a Nosso Senhor Jesus Cristo. Por que a Nosso Senhor Jesus Cristo? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim como nas bodas de Caná, eles não têm mais vinho. Então, a oração do rosário é dirigida à mãe. A mãe acolhe nossos rogos e os apresenta a Jesus. Pronto. Era o que eu tinha a dizer sobre a rainha do Santo Rosário. Agora vamos ao penúltimo título, e esse título é recente, porque foi introduzido por São João Paulo II.
Como vocês sabem, São João Paulo II tinha um carinho, uma atenção toda especial pelas famílias e pelos jovens. Vocês sabem que foi no pontificado de São João Paulo II que foram introduzidas as Jornadas Mundiais da Família e as Jornadas Mundiais para a Juventude. Em 1995, ele introduziu o título Rainha da Família, exatamente pela preocupação, pelo zelo, pelo carinho, pela solicitude pastoral, melhor ainda, que São João Paulo II tinha pelas famílias. Primeira observação. Nossa Senhora é rainha da família porque ela veio de uma família segundo a carne. E aqui é impossível não recordar o dia 26 de julho, que celebra a memória de São Joaquim e Santa Ana, pais de Nossa Senhora. A Virgem Maria nasceu no seio de uma família. O que o apóstolo Paulo diz a respeito de Nosso Senhor Jesus Cristo: na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher segundo a lei, para remir os que estavam sob a lei. Isso se aplica também a Nossa Senhora. Antes de Jesus, no tempo antes da encarnação do Verbo, a Virgem nasceu no seio de uma família. A Virgem, portanto, foi, antes de tudo, filha. Filha de um pai bem preciso, Joaquim. Filha de uma mãe bem precisa, Ana. Cresceu no seio de uma família judaica. Foi amada, foi educada, foi instruída nos princípios da fé judaica. Todas as virtudes prendadas que ela assimilou, isso foi graças ao amor, à solicitude, ao zelo, à piedade dos seus pais. Não dá para dizer com segurança quantos irmãos carnais ela teve, ou se ela foi filha única. Em todo caso, isso não é necessário para a nossa fé. O fato é que Nossa Senhora nasceu no seio de uma família. Como todas as meninas judaicas, como todos os judeus que nascem no seio de uma família. E isso remonta à família, instituição natural que Deus fez vir à existência, que Deus quis. Não é bom que o homem esteja só, façamos-lhe uma companheira que lhe seja adequada, e Deus os abençoou e conferiu os seguintes poderes: crescei, multiplicai-vos, enchei, povoai e submetei a terra. Crescei e multiplicai-vos. A Virgem Santíssima veio à existência no seio desta instituição, pura e santa. Seus pais santos são comemorados como santos num dia preciso, dia 26 de julho. Depois, Nossa Senhora é rainha da família como esposa e como mãe. Aqui entramos em cheio no esponsal de Nossa Senhora, a Virgem prometida em casamento a um jovem chamado José, e o nome da Virgem era Maria. Ela se casou com ele. Ela constituiu matrimônio com ele. Mas em virtude da singular missão que Deus havia reservado para ela, abstiveram-se do ato sexual, não por ser pecado absolutamente dentro do matrimônio. Por vontade de Deus, o ato sexual é uma ordem do Senhor. Agrada a Deus. E exercido no respeito às leis do Criador, ele é santo, ele é puro, ele é casto. Mas Nossa Senhora abdicou desse direito. José compreendeu e também respeitou a missão singular da Santíssima Virgem, que concebeu por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre ti, disse o arcanjo. Como se fará isso se eu não conheço homem algum? Havia perguntado Nossa Senhora antes, e a resposta do arcanjo foi:
para dirimir a dúvida de Nossa Senhora. Depois, mãe, palavra belíssima, que remonta ao título Santa Mãe de Deus, que foi o segundo título da ladainha. A rainha, por ter amado seu esposo, por ter sido fiel ao seu esposo, por ter amado o seu filho, por ter adorado o seu filho Deus, Deus encarnado, Deus que se tornou carne no ventre dela, ela que o gerou, ela que o amamentou, ela que o instruiu, ela que o protegeu, ela que o educou, juntamente com o seu amado esposo José. Foi no seio da família que Jesus, e esse texto, atenção, é de fundamental importância. Vamos ao Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 52. Vejamos o papel da rainha no crescimento do filho. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Uma rainha que protege o seu filho, que é rei. Uma rainha que contribui para que o menino cresça. Estatura significa tamanho. Status significa uma condição. Só que estatura, na língua portuguesa, se refere ao tamanho da pessoa. Jesus ia crescendo. Jesus ia tomando forma de bebê para criança, depois atinge a pré-adolescência, depois a adolescência, depois a maturidade e assim por diante. Em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Isto é, Deus via Jesus crescendo e sendo sábio e sendo santo. Os homens também. E aqui em todos os sentidos. O menino prendado, o menino virtuoso, o menino educado. E mais do que isso, porque tudo isso é pouco comparado com a graça que nele crescia. Ele que é a própria graça, quis, encarnado, crescer em graça. Ele que é a própria sabedoria, quis crescer em sabedoria. Lembram quando o apóstolo Paulo, na 1 Coríntios, diz: os judeus pedem sinais, os pagãos pedem sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, mas para aqueles que creem, quer judeus, quer pagãos, é força e sabedoria de Deus. Olha que mistério bonito. Jesus é a sabedoria e enquanto sabedoria divina, a sabedoria não cresce. Mas enquanto ele se encarnou, o menino crescia em sabedoria. Ou seja, Jesus foi, enquanto homem, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Portanto, submeteu-se à lei do crescimento. E tudo isso graças ao ambiente familiar. Jesus cresceu na sabedoria das Escrituras e um crescimento prodigioso. Lembram quando ele, aos 12 anos, vai ser encontrado por Nossa Senhora e São José no templo? Suas respostas deixavam os doutores da lei, os homens que conhecedores das Escrituras, pasmos, boquiabertos. Aliás, Jesus, aos 30 anos de idade, na cidade de Nazaré, pregando, mas que sabedoria é essa? Não é ele o filho de José? Os seus primos, seus irmãos não moram aqui conosco? E onde ele recebeu tanta sabedoria? Tudo isso graças ao ambiente da família. A graça de Deus, imediatamente, sem dúvida alguma, mas a participação importantíssima de sua mãe e do seu pai neste processo de desenvolvimento, nesse processo de crescimento. Eu repito, aqui está a lei da humanidade a qual Jesus quis se submeter no ambiente da família. Crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Rainha que ensina nosso Senhor Jesus Cristo a ser obediente. Lembram do hino do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, de 6 a 11?
encontrou-se em condição de servo e humilhou-se e fez-se obediente até a morte e morte de cruz. Obediente. Ora, onde se aprende a obediência? Qual é o primeiro lugar em que a obediência é incutida no coração de um ser humano? A família. Por favor, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, versículo 51. Eis o primeiro papel de uma rainha ao seu príncipe, aquele que vai herdar o trono dela. Não é o caso de Jesus. Jesus não herdou o trono de Nossa Senhora, mas na ordem da natureza, Jesus quis se submeter à rainha sua mãe. Lucas 2:51. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. O papel da rainha é, sem dúvida alguma, reinar, triunfar em toda a sua jurisdição diante de todos os seus vassalos, mas principalmente submeter os da sua estirpe, os da sua linhagem, à sua autoridade. Vejam que bonito. E lhes era submisso. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, o autor dessa carta diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. O mesmo. Junte agora Hebreus 13, versículo 8, com Lucas capítulo 2, versículo 51. E lhes era submisso. E lhes era. Vejam que bonito. Jesus no céu, contemplando sua Santíssima Mãe e vice-versa. Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade, continua sendo submisso à sua mãe. Por quê? Ele não é Deus? Sim, ele é Deus, mas ele quis se submeter. Como quer se submeter a nós? Atenção, por favor. O que é que acontece quando, por exemplo, em João capítulo 14, versículo 14, vamos ao texto, uma prova de que Jesus quer se submeter a nós como de fato se submete cada vez que nós pomos em prática este versículo. Aliás, vamos ler a partir do versículo 13. João 14, de 13 a 14. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vo-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vo-lo farei. Digam, se com esse versículo não podemos dizer com segurança que Jesus é submisso a todos nós quando pedimos a Ele qualquer coisa em seu nome. Sim ou não? Sim. Foi Ele quem disse, foi Ele quem prometeu. Qualquer coisa que pedirdes em meu nome, eu vou-lo farei. Jesus se submete a nós quando pedimos em seu nome qualquer coisa a Ele. Com Nossa Senhora é diferente. O que ela fez nas bodas de Caná, eles não têm mais vinho, no que foi prontamente atendida. Será que no céu continua a ser assim ou é diferente? A resposta está em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Portanto, o que prometeu ser submisso, o que foi submisso a Maria e a José, aqui na terra, é o mesmo. Submisso a ela, atenção, e submisso a nós também. Foi ele quem disse. Tudo o que pedirdes em meu nome, eu vou-lo farei. Rainha da família também, porque é intercessora de todas as famílias. No céu, ela reza. E podemos aplicar de forma analógica
O pedido, eles não têm mais vinho, para todas as situações das famílias, situações belas e não tão belas, situações preocupantes e outras jubilosas, situações angustiantes e outras prazerosas. É a Virgem, é a protetora, é a rainha, que suplica sempre ao seu Filho Jesus que os ânimos exaltados do esposo e da esposa serenem. É a rainha que intercede pelos pais para que bem eduquem os seus filhos, para que lhes incutam, no caso dos cristãos, os princípios da fé. Nos demais, que eles sejam bem educados, segundo os princípios do bom senso, da boa razão. A rainha que intercede junto ao Rei Jesus, filho, portanto, membro de uma família, integrante da família sagrada de Jesus, Maria e José, para que os filhos sejam defendidos dos ataques do demônio, para que recebam bons princípios, para que temam a Deus, para que sejam fiéis a Deus, para que não haja discórdias, rixas, rivalidades, para que no ambiente sagrado do lar, das residências, o inimigo não semeie a imundícia, os maus princípios, os contravalores, os desejos impuros, as atitudes pecaminosas, os hábitos reprováveis, as posturas, as atitudes do mundo que podem comprometer seriamente a própria estabilidade e a razão de ser das famílias. Obviamente que ela tem um inimigo ferrenho, cuja prioridade no mundo é, dentre outras tantas prioridades, destruir a família, subverter a família, desvirtuar a família, incutir no seio da família tudo aquilo que agrada ao inferno, a mentira, a traição, a infidelidade, as práticas ofensivas a Deus, os hábitos imorais, leituras ou espetáculos ou vídeos ou filmes ou programas de TV ou qualquer coisa que entre na casa e que possa transformar, perverter, subverter a atitude das pessoas, o comportamento delas, tornando-se assim elas celeiro de maldade, de perversidade, de ateísmo, de indiferentismo, a destruição da família, eis a grande prioridade de Satanás nos tempos atuais. Roubar, matar e destruir, para citarmos precisamente as palavras de Jesus no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10. Quando o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as potestades que habitam nos ares. Isso na carta aos Efésios, por favor. Vamos ao texto. Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 11. Não vou citar o texto todo, mas só a introdução dessa afirmação que eu fiz. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Porque não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. A rainha da família, neste combate, ocupa uma posição privilegiada. Invocar Nossa Senhora como rainha da família é pedir a proteção da soberana diante desses ataques impiedosos. Assim, as famílias que são colocadas sob a proteção da Santíssima Virgem, assim, pais e filhos, esposos e esposas, famílias inteiras que se colocam sob a proteção da Virgem, elas têm uma grande chance. Se piedosamente se
entregam, confiam, suplicam, imploram a presença espiritual, a proteção poderosa da Virgem Maria, grandes são as chances de essas famílias permanecerem blindadas, permanecerem ressalvadas, protegidas dos ataques de Satanás. Percebe-se em muitas famílias que se colocam sob a proteção de Nossa Senhora um ambiente, malgrado a limitação de todo mundo, malgrado todos nós somos limitados, todos nós caímos, todos nós fraquejamos. Atenção, não estou de forma alguma afirmando que famílias que todos os dias rezam o terço ou o rosário, elas estão imunes de pecar ou ficam, digamos assim, imunes da possibilidade de serem atacadas com os dardos inflamados do maligno. Não, não é isso. Mas aqueles que invocam Nossa Senhora como Rainha da Família e se colocam sob sua proteção, têm mais força. Digamos assim, têm uma munição a mais, têm uma blindagem a mais. Estão verdadeiramente sob o regaço. O que é o regaço? É o colo. Nossa Senhora os tem no colo. Eles se colocaram sob a minha proteção. Filho, eles não têm mais vinho. Eles estão pedindo a mim e eu, como rainha deles, como rainha da família deles, venho aqui te pedir, meu filho, protege-os, defende-os, livra-os dessa situação, desta fustigação, deste ataque de Satanás. Eu te peço, eu te suplico, porque eles estão se dirigindo a mim como meus súditos, como meus vassalos, estão me invocando como sua rainha, a rainha da família deles, e eu sou, porque sou tua rainha também. Estou sentado aqui no trono do teu lado. De novo, o texto que muito me agrada, que já citamos, eu acredito, em programas anteriores. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, de 19 a 20. Quem foi a rainha, a mãe do rei, o rei Salomão. O rei Salomão, o palácio, você tem o trono do rei, e a rainha, a mãe do rei, portanto, vamos chamá-la de rainha-mãe. Rainha-mãe. Betsabé, ela adentra no palácio. Qual foi a atitude do rei? Betsabé foi ter com o rei para falar-lhe em favor de Adonias. O rei levantou-se para ir-lhe ao encontro, fez-lhe uma profunda reverência e sentou-se no trono. Mandou colocar um trono para sua mãe e ela sentou-se à sua direita. Vejam, já citei acho que umas 3 ou 4 vezes esse texto em programas anteriores, e a pergunta que eu fazia, que repito agora, se Salomão fez isso com a mãe dele, aqui na terra, Jesus não faria isso, ou não fez isto, ou está fazendo isso lá no céu? Quem está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde devia julgar os vivos e mortos? Jesus. Salomão mandou colocar um trono do lado dele. E Jesus não com Nossa Senhora? Você está seguro que Jesus não fez o mesmo? Vislumbre, por favor, a glória do céu, o Pai, o centro, Jesus sentado à direita do Pai. E você acha que não tem um trono ao lado do trono de Jesus, que é o trono da sua mãe? Leia de novo, umas 500 vezes, eu recomendo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, de 19 a 20. Finalmente, o último título, Rainha da Paz. Nossa Senhora é Rainha da Paz. O primeiro significado desta expressão é que Nossa Senhora é Rainha de Jesus, porque Jesus é a nossa paz. Paz, no Novo Testamento, é uma pessoa. Não é um sentimento, antes de tudo, um sentimento, nem antes de tudo uma condição de convivência entre as pessoas. A paz no Novo Testamento é uma pessoa. Aquilo que os anjos disseram, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados, o primeiro significado é esse. Jesus é a nossa paz. Efésios, capítulo 2, versículos de 13 a 14. Agora, porém, graças a Jesus Cristo, vós que antes estáveis longe, vos tornastes presentes pelo sangue de Cristo, porque é Ele
a nossa paz. Ele que de dois povos fez um só, destruindo o muro de inimizade que os separava. Jesus é a nossa paz. Portanto, Rainha da Paz é uma outra forma de você dizer Rainha de Jesus, porque Jesus é a nossa paz. Agora vamos a João 14, versículo 27. A paz como condição dada por Jesus. A paz como dom de Jesus para os homens. João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Jesus é o doador da paz, esse é o segundo sentido, esse que nós estamos vendo agora, mas ele é também chamado de príncipe da paz. Ele é chamado aquele que está sentado no trono de Davi, que traz para os homens uma paz sem fim. Por favor, Isaías 9, de 5 a 6. Obviamente que aqui estamos diante de uma profecia messiânica, uma profecia que fala do Messias, que anuncia a vinda do Messias. Esse texto é muito conhecido e aparece no tempo do Advento, na liturgia da igreja, e também no tempo do Natal. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, a soberania repousa sobre seus ombros, e ele se chama, atenção, Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Seu império será grande e a paz sem fim sobre o trono de Davi e em seu reino. Ele o firmará e o manterá pelo direito e pela justiça, desde agora e para sempre. Eis o que fará o zelo do Senhor dos Exércitos. Então, príncipe da paz, aquele que vai trazer uma paz sem fim. Rainha da paz. Com isso, nós chegamos ao final de uma aventura de 24 programas, dedicados aos títulos de Nossa Senhora, nessas duas, digamos, eu não digo principais, mas as duas mais conhecidas devoções a Nossa Senhora depois do terço. A Salve Rainha e a Ladainha de Nossa Senhora. Foram 54 títulos em 24 programas. Uma média interessante. Eu espero que tudo tenha ficado, como eu costumo dizer, uma expressão da minha terra, mastigadinho, quanto possível, malgrado a minha limitação, a minha incompetência, mas foi feito verdadeiramente com o esmero, à medida da minha limitação, eu repito, da minha incompetência, para que fique uma catequese à luz da Palavra de Deus, para todos os que se dirigem à Virgem Maria com essas invocações tão bonitas, tão cheias de lógica, sim, porque tem uma lógica, tem uma cadência e principalmente tem uma fundamentação bíblica. Fica para sempre aí, na rede mundial de computadores, e para quem quiser assistir sem descarregar ou descarregar e guardar e enviar, enfim, o link, para que Nossa Senhora seja mais amada, seja mais venerada como a protetora, a defensora, a intercessora de todos os homens, mas particularmente daqueles que pertencem a Cristo pela profissão de fé e pelo batismo. Rendo graças a Deus também pelo meu assessor aqui, o apóstolo da evangelização, o Wellington, que nunca aparece, mas Nosso Senhor sabe perfeitamente do trabalho
importante que ele vem fazendo há 10 anos comigo, editando esses vídeos, que Deus julgue na sua sabedoria, no seu conhecimento, a importância desse trabalho no coração, na vida das pessoas. Só no céu a gente vai saber quanto isso rendeu de frutos de conversão, de penitência, de vida nova, enfim, esse trabalho que está colocado à disposição na internet. E no próximo encontro, nós vamos iniciar um outro ciclo de catequeses ainda sobre Nossa Senhora. Dessa vez, nós vamos buscar a fundamentação bíblica. Agora vai ser liturgia, as solenidades, as festas e as memórias em todo o ano litúrgico em honra de Nossa Senhora. O que é uma solenidade? O que é uma festa? O que é uma memória? Então, a ordem de importância, a ordem gradativa crescente é esta. Memória, facultativa ou obrigatória, depois as festas, depois as solenidades. Então a gente vai buscar ao longo do ano, pensemos, por exemplo, amanhã, estamos gravando aqui na véspera, 14 de agosto, véspera de 15 de agosto, que é a Assunção de Nossa Senhora. Amanhã é uma solenidade. Por que solenidade? Na solenidade se recita o Glória e se recita o Credo. Ela tem, portanto, um grau de importância maior. O que é uma festa de preceito? O que é um dia santo de guarda? Em honra de Nossa Senhora. Então vamos ver, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora é uma solenidade, mas não é dia santo de guarda, pelo menos aqui no Brasil. Até porque quando o dia 15 de agosto não cai no domingo, ele é deslocado para o domingo seguinte. Mas 8 de dezembro, no Brasil, é dia santo de guarda, Imaculada Conceição. Vamos ver também a festa da Anunciação do Senhor, dia 25 de março. Vamos ver a Natividade de Nossa Senhora, vamos ver Nossa Senhora Rainha, enfim, todas as solenidades, festas e memórias do ano litúrgico em honra de Nossa Senhora. Vamos investigar na Escritura a teologia da solenidade, da memória ou da festa, e também a fundamentação bíblica para o próprio título. Não é? Imaculada Conceição, nós já vimos, vamos ver de novo. Santa Maria, Mãe de Deus, dia 1º de janeiro, já vimos, vamos ver de novo, etc. Então, agora, a partir do próximo encontro, vamos começar uma catequese sobre a Virgem Maria na liturgia da Igreja. Ela comemorada. As comemorações, as celebrações litúrgicas em honra de Nossa Senhora. Essa vai ser a catequese e já começamos com as solenidades. O primeiro encontro nosso vai ser sobre solenidade da Santa Mãe de Deus Maria, que nós celebramos dia santo de guarda, 1º de janeiro. Obrigado a você por acessar os nossos vídeos. Você que ainda não conhece, que não sabe, acesse www.youtube.com e digite Dom José Francisco Falcão. Lá se inscreva, clique no quadrinho inscrever-se, que vai aparecer em letra vermelha se você ainda não se inscreveu, clique ali e clique também no sininho. Tem um sininho ali do lado para que você receba todas as notificações quando alguma coisa for postada, quando algum vídeo for postado, algum aviso for dado lá no nosso portal, para você receber, ser informado das novidades. Deus abençoe você. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Boa noite.